Gratidão. E aqui a gente vai falar do poder da intenção, né? O quanto essa energia da intenção move tudo que está no nosso caminho. Então, a nossa intenção genuína, que está associada à nossa essência, que está associada ao nosso eu superior, que está associado à nossa assinatura vibracional, que está associado ao aquilo que somos, evidentemente, aquilo que somos em essência, independente, né, da nossa personalidade. Então, essa intenção nossa, genuína, tem que estar conectada. Então, nossa personalidade, ela precisa estar conectada a essa essência. Precisa estar alinhada a isso. Precisa estar em conformidade com o poder de Deus. Porque a essência é feita de uma substância, né? A substância da vida, que é o amor incondicional. Então, nós, como corpo biológico, somos feitos dessa mesma substância. Nossa mente é feita dessa mesma substância, nossas emoções, todo o nosso instrumento, todo o nosso veículo é feito dessas mesmas emoções. Mas a gente tende a colocar coisas, né, opiniões, achismos e etc. no meio do caminho. Então, a mensagem da intenção, né, é um momento muito importante, né, para todos nós. Estamos sentindo, né, a movimentação gigantesca, né, que está acontecendo da transição, né, de energias, de linhas de tempo, de movimentos, de consolidação das nossas vidas, dos nossos caminhos. Então, nada, gente, nada pode ser mais importante do que isso. É a nossa vida, nossa origem, nosso destino, nossa vida. Então, é esse caminhar, essa caminhada, essa linha, né, esses circunstâncias que a gente vai passando, as coisas que a gente vai passando, que a gente vai construindo, que a gente vai abrindo, que a gente vai aprendendo, a nossa jornada não tem nada mais importante do que ela. Então, a intenção genuína de trilharmos esse caminho, sendo a nossa melhor versão, sendo o melhor que podemos ser diante daquele momento que a gente está, né? No momento que estamos agora, sempre estamos no agora, mas como estamos nele, né? Isso é que importa. Então, a minha intenção, qual que é nesse momento? Como eu me sinto? Então, a gente está o tempo todo se perguntando, eu estou no caminho, estou fazendo, não estou? Se perguntando, não no sentido de se questionar e ficar se confundindo, mas no sentido de perceber essa substância, essa essência, se você está alinhado a ela. Nas nossas ações, na nossa fala, na nossa percepção, nas nossas emoções, está alinhado? O que eu estou falando está em alinhamento com quem sou? Né? A gente não pode mais ter essas discordâncias, porque essas discordâncias geram o conflito, geram estados psicológicos, que não são os estados de consciência da evolução humana que precisa ser transcendida. Então, a evolução, a consciência humana precisa ser transcendida por uma consciência cósmica. Então, entendermos que existem outras civilizações, que existem outras coisas para aprender, que podemos aprimorar, que podemos melhorar o tempo todo, sermos humildes diante disso, de perceber que a gente não sabe uma coisinha desse tamanho e seguirmos com essa intenção. O amor, a essência, é o amor incondicional. Incondicional. Então, no momento que a gente tem uma condição para fazer algo, não, eu só vou fazer quando eu só vou me mover quando tiver, eu só vou ver, né, eu só vou ler isso aqui quando eu tiver tempo. Né? Então, condição não faz parte do processo evolutivo. Então, a nossa egrégora está gritando nos meus ouvidos, entre aspas, gritando, né? No sentido de que a gente precisa ter essa força, essa iniciativa, essa vontade, essa intenção genuína, sacramentada, vamos dizer assim, né? Como os exemplos, por exemplo, né? A gente fala da Bíblia, mas não da Bíblia com a interpretação que o mundo físico, o mundo terceira dimensão deu, mas com uma interpretação mais
da metafísica. Tá? Então, a interpretação metafísica coloca os seres, né, os seres que estavam dentro desses cenários, né, os personagens, como estados psicológicos. Né? Então, exemplo de Moisés, né? O que Moisés estava fazendo quando foi chamado? Moisés estava cuidando de ovelhas no deserto. Então, quem era Moisés? Ele estava cuidando de ovelhas no deserto e foi chamado para libertar o povo do Egito. Então, como que Moisés, um mero, né, que estava ali cuidando das ovelhinhas, como é que ele podia fazer uma coisa dessas? Né? Então, como é que ele podia fazer isso? Mas ele fez. Então, ele enfrentou isso como? Justamente porque ele confiou no eu superior, no poder divino que habita o ser dele. Ele confiou que existia Deus, ele foi chamado por Deus. Como é que ele podia negar o chamado de Deus? Então ele foi tocado por Deus, ele foi tocado pela força maior. Então quando você é tocado pela força maior, você não vai dizer o quê? Não, mas espera aí, eu preciso agora dar uma olhadinha aqui, né? O que eu preciso ver o que eu vou fazer. Então, é a dimensão física nossa, na nossa mente física, como Moisés lá cuidando das ovelhinhas, ele jamais podia imaginar que um belo dia, né, vamos chamar assim, né, a história, ele fosse chamado para libertar um povo inteiro, né? Mas como assim? Ele não tem recursos, não tem equipe, cadê minha equipe? Não tem ninguém do meu lado. E é assim que acontece, gente, né? A gente não tem ninguém do lado. Você olha e fala, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Então, como a gente tem que se mover no mundo é justamente a partir da nossa intenção conectada ao nosso eu superior, à nossa divindade, à nossa verdade interna, que não vem de fora, não vem de ninguém. Porque se ele fosse pedir permissão para alguém, você acha que eu devo ir, né? Você acha que eu devo fazer isso, né? Será que eu consigo? Sem recursos, sem pessoas, sem recursos físicos, né? Sem poder, numa época daquela, né? Os políticos, etc., tudo que estava presente, todo o cenário, num cenário daquele, como ele poderia fazer isso? Então, esse movimento, justamente interno nosso, desse momento, é a gente atuar dessa forma. Se formos chamados, né, vamos dizer assim, porque todos foram, todos, não tem ninguém, não tem assim, como estamos respondendo? Por quê? Porque essa resposta é a que gera o movimento de evolução, de ascensão. Então, se a gente recebe algo, né, muitas vezes a gente fala de mensagens, compartilhar, sim, compartilhar, porque mais pessoas precisam receber a informação. Né? Quantos milhões de pessoas precisam saber que existe um eu superior e elas não sabem hoje, gente. Estão caminhando às cegas. Só que nós não podemos chegar e bater na porta delas e falar, olha, existe, né? Deus, porque não é assim que funciona, né? É através da consciência. Ninguém pode entender o que estamos dizendo se não for por meio da consciência. Por quê? Porque a energia, a frequência, a vibração é que vai trazer essa visão, essa percepção, esse ensinamento interno para o ser se conduzir no mundo. Então, se a gente não tiver essa intenção clara, já a escolha feita e a gente seguir, né, seguir com tranquilidade essa escolha, a gente fica ali. Né? Será que eu fico nisso aqui ou vou para lá? Né? Então, muitas pessoas acabam caindo de novo na zona de conforto, ficando lá, as ovelhinhas. Né? E a coisa é muito maior. Então, é esse momento, né, para a gente despertar, para a gente colocar a nossa intenção, né, genuína e permitir que essa energia trabalhe, traga para nós a clareza mental, a ação correta, o equilíbrio. Então, o equilíbrio entre o dar e receber, no sentido de equilíbrio mesmo.
né? Equilíbrio das nossas energias, das nossas forças físicas, mentais, etc., emocionais, mas associadas a essa intenção. Então, quando receber uma mensagem que lhe foi útil, transfere para alguém, mas não transfere assim, eu vou transferir de qualquer jeito. Sente no coração, talvez essa pessoa precise, então transfere para essa pessoa. Participou de uma meditação, fez algo, sentiu no coração que alguém precisa disso, faça isso, né? Então, transfere isso, faça. Por quê? Porque esse movimento intenso é que vai permitir, né, como Moisés fez, né, fazer com que os seres humanos se libertem. Então, é uma grande libertação para todos. Na medida em que mais e mais pessoas vão se libertando, no sentido de que elas vão reconhecendo a sua essência, vão fazendo o seu processo de autoconhecimento, vão trabalhando internamente, elas vão crescendo, vão progredindo. Então, mais e mais pessoas vão seguindo esse caminho evolutivo, ascensional. E essa é um excelente momento, aliás, não diria que é um excelente momento, mas o único que temos, porque não temos outro. Só temos esse momento agora, o agora. Então não espera ficar pronto, né? Tem pessoas que falam, não, eu preciso arrumar a melhor coisa, eu preciso ter não sei o que, senão como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não espere o melhor momento, porque o momento é o agora. É o agora, é o único que a gente tem. Então a Terra está passando por essa transição e isso vai se consolidar. Não tem outro momento. As linhas do tempo se consolidam, porque a energia crística, a energia de Deus, a energia do todo, já tomou a decisão. Não somos nós que tomamos. É Deus que opera através de nós. Então a gente tem que ter em mente que a gente fazer esse trabalho não é algo que eu vou fazer de vez em quando. Por quê? Porque Deus está operando através de nós o tempo todo. Nós temos que seguir. Então, aquilo que ressoou no coração, faça, transfere, manda, não pensa duas vezes. Porque pensou duas vezes, aquela pessoa que precisava receber, não recebeu. E isso nós impactamos no projeto divino. Então, transmitir aquilo que é necessário, fazer aquilo que é necessário, nós temos que fazer. O como, não se preocupe, porque o como é Deus. O como não somos nós, é o eu superior. Então a pessoa fala, não, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquele outro, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer? Esqueça. Moisés estava lá com as ovelhas. Ele não tinha nada. Que recurso que ele tinha? Nenhum. Ele só tinha o recurso divino através dele. Então essa é a mensagem principal, porque quando o chamado, quando aquilo bate na nossa porta, você não tem ninguém. Então nós percebemos, a partir do momento, né, que acontece essa transmutação, ou essa modificação, ou essa conexão interna, por experiência, que não existe nada. Não tem nada. Não tem ninguém. Ninguém pode te entender, ninguém pode falar com você, ninguém pode fazer nada. É você com o divino, você com o todo, você com seus irmãos estelares, né? Se o ser for uma semente estelar. Enfim, não importa a origem, não importa de onde ele seja, não importa nada. Importa que o ser é único. Então, cada partícula de Deus, né, é única. E ela vai fazer a sua reconexão. Um não pode fazer pelo outro. Mas o que essa egrégora, o que tudo isso faz? Auxilia, ajuda. Então, quando a gente vai crescendo em consciência, nós não temos outra finalidade senão nos ajudarmos. Porque quem é o outro? Tá? Quando a gente entra naquele núcleo
de despertar da alma, a gente vê que você quer voltar para trás, você fala, meu Deus, eu quero agradecer, eu quero falar com não sei quem, eu preciso falar aquilo que eu não disse. E aí, o filme todo, você não tem como recuperar. Você tem que fazer dia a dia, para você não ter nenhum débito, a palavra débito não cabe muito aqui, mas você não ter não estar guardando nenhuma emoção que não corresponde a você. Você estar puro, manso de coração, como Jesus disse, sabendo que o que você fez era o melhor que você podia com a consciência que você tinha, com o nível de conhecimento que você tinha. Então você não está guardando nada. Você está caminhando naquele fluxo, está seguindo o poder divino, está fazendo aquilo que precisa ser feito em si mesmo. E aquilo vai começar a reverberar para fora. Então, mais pessoas vão aprender a partir da inspiração de outros, de experiências e tudo mais. Porque é assim que a gente aprende nessa vida, né? Estando aqui nesse corpo físico, nessa consciência humana, a gente aprende trocando experiências uns com os outros. Para isso que existe tudo isso, né? Esses aparatos todos. Mas a gente não pode esperar o melhor do aparato, o melhor do não sei o quê, para se mover. Né? Por quê? Porque o movimento é interno. Então, é o interno que vai falar com o outro. Não é o personagem. Não é o personagem que vai colocar todo. Porque o outro não precisa do personagem, entre aspas, né? Ele precisa da instrução superior, do ensinamento. Ele precisa de algo que esteja além do personagem dele, para ele conseguir perceber e ter uma nova perspectiva. Então, o chamado aqui é para a gente não deixar, né? Não obstaculizar essa nossa essência com a nossa intenção genuína. Porque a intenção genuína está lá. Não obstaculizar com o nosso personagem. Né? Então, permitir que a energia flua, permitir que as coisas se façam, levar essa informação, não importa se é seu YouTube, se é Instagram, não interessa, gente, porque a rede em si, de serviços, Federação Galáctica, Confederação, ela está muito além desses sistemas. Ela está operando em outra dimensão, né? Mas nós aqui temos hoje esses sistemas. Então a gente vai usar eles da melhor forma possível. A gente vai utilizá-los da melhor forma possível. Mas o ser está recebendo através da nossa egrégora, de várias egrégoras de comando, mas posso falar a partir dessa, né? Que é aquela em que eu estou atuando, né? Que através dessa estão sendo disponibilizado, disparado milhares de informações, de conhecimentos através da energia que opera essa egrégora. Então, o que os seres podem fazer, colaborar, os seres humanos, é no compartilhamento. Né? Compartilhamento não é no sentido de compartilhar, como fala, olha, eu sou fulano. Não, é compartilhar uma informação para auxiliar um ser a despertar, porque nós estamos trabalhando com a essência da vida. Né? Não é uma propaganda. Então, é um movimento de transição planetária que a gente tem que ter a consciência da importância, da relevância. Porque o ser que está, de repente, do seu lado, fisicamente, está precisando daquela informação. Mas você olha para ele e fala, não, pela aparência. Você fala, mas imagina, você acha que essa pessoa vai ter condição de entender o que eu estou falando, né? Vai vir tudo aquele orgulho, né? Toda aquela vaidade, todo aquele ego. E aquele ser que está do teu lado é um representante de uma orbe X que está vestido com aquele personagem. Mas pelo ego, você acredita que, imagina, como é que vai ser? Não pode ser. Então, muitas vezes, aquela pessoa está do seu lado para te auxiliar, para você passar uma informação para ela passar uma informação para você, mas o ego está todo na frente. E aí você não entende, né? Porque você passa batido pela pessoa e vai embora. Né? O que estou fazendo aqui?
Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Então é esse movimento que a nossa egrégora pede, porque é assim que acontece, né? Falo por experiência. De pessoas que jamais podia imaginar na vida, né? E que são mensageiros que vêm trazer uma informação, que estão te trazendo algo que você precisa para acordar, para perceber, e você está passando batido porque a pessoa está muito ocupada, né? Então a gente tem que trabalhar esses comportamentos que são da personalidade, não são da nossa essência, né? Então a personalidade, ela precisa ser lapidada para estar no estado de presença. Porque aí os pensamentos, os achismos, todo aquele orgulho, aquelas coisas, vão sendo transmutados pelo eu superior. Porque no momento que o eu superior está no comando, ele vai trabalhar a personalidade de uma maneira que ela possa chegar nas pessoas, né, certas, estar no momento certo, na hora certa, perceber coisas que ela não percebia, fazer coisas que não fazia. Tudo isso vai sendo trabalhado pelo eu divino. Mas precisamos da intenção genuína de permitirmos isso, de falarmos, não, eu preciso disso, porque imagina, eu não sei. Será que eu olho e tem 10 pessoas? Aí você fala, tá bom, dessas 10, qual que é a pessoa que você tem que falar? Você fala, não faço a mínima ideia. Agora, o eu superior, quando você sai, o eu superior te mostra imediatamente. É aquela. Aí você... Por quê? Porque você não ficou escolhendo através da aparência o que será que é o quê. Você não está perdido no mundo das formas. Você está seguindo o eu superior. Então, se a gente não tiver essa intenção genuína dentro de nós, a gente não abre esse canal com o nosso eu superior. Então, para nos coligarmos a ele, estado de presença. O estado de presença reúne as energias para esse momento. Então, ele vai tirando a gente do passado, do que já fez, das experiências, do que já foi, distancia a nossa visão interna da nossa visão externa. Então a gente tem que olhar o mundo não através dos nossos olhos físicos e ficar, né? Porque nós vamos julgar tudo, né? Então a gente tem que olhar através do olhar do eu superior. Então aí você vai perceber e ele vai te orientar de por onde que a gente pode seguir, aonde que a gente tem que chegar, né? Obviamente que não existe um ponto de chegada, mas dentro desse processo da transição planetária, o que a gente pode fazer que a gente não está fazendo? Como a gente pode melhorar? O que a gente pode levar de informação? Eu posso apertar esse botão e mandar para alguém? Entende? Então, essa ação, existe uma resistência muito grande do ser humano em se mover, né? em ser mais proativo com aquilo que está sendo útil para ele. Então é necessário essa ação, é necessária, porque por isso que existem essas redes, né? Essas redes não é para a gente ficar lá, obviamente as pessoas gostam de colocar os seres humanos nas suas vidas, etc., no sentido de vida comum humana, né? Minha família, meus filhos, isso não tem nenhum problema. Mas dentro de um cenário de transição planetária, a gente tem que ir além dessa visão e sentir no coração que aquilo que você sentiu, de repente vem o seu eu superior e fala, isso aqui você recebeu, manda para cá. E a gente não está percebendo que a gente está, né, já no ego. Então a conexão com a nossa essência é a chave que abre as portas para a gente fazer o movimento certo e não o movimento de se voltar com um ensinamento superior como se ele fosse um livrinho que você põe de vez em quando na gaveta, lê uma folhinha, depois põe lá de novo. Não é o livro da vida. É um livro muito maior e que a gente precisa abrir, né? Então, uma linha pode mudar a vida de uma pessoa. Então, existe um movimento, né, inclusive de leitura, que muda a vida das pessoas. Eu vou até relatar aqui uma experiência, né, que eu fiz de encaminhar livros até para presídios, né?
Ou seja, por que as pessoas estão presas? Né? Eu pergunto, por que a pessoa está presa? Porque no mundo, né, com essa consciência interna, né, ou seja, com essa consciência de uma ordem que transcendeu o mundo do conflito, eu não entendia por que existiam pessoas presas em algum lugar, né? Como é que pode uma coisa dessa? Então, isso precisa ser, obviamente, como é que você vai entender isso? A partir da consciência. Então, a partir da consciência, eu percebi que isso foi criado em terceira dimensão, né? Então, como assim? São seres humanos, são seres divinos, tem ser divino lá. Como assim? Quem está fazendo lá? Não é? Então, esse movimento, obviamente energético, ele visa ajudar as pessoas em todos os níveis, gente. Em todos os níveis. Todos. Porque a consciência não tem. A consciência da pessoa não tem a casa. Se ela está numa casa mais bonita, mais feia, aonde ela está, a consciência é a consciência. Então, se ela alcança um nível de consciência de Cristo, Jesus, ela não vai estar lá. Mas aquele livro chegou, por alguma razão, no lugar que tinha que chegar. E algumas coisas acontecem. Gente. Por quê? Porque o ser está coligado a um movimento cósmico. Ele não tem que estar lá. O que está fazendo lá? Então, é isso que a gente tem que entender, que um movimento nosso pode impactar milhares de pessoas, como Moisés. O que ele falou? Vai libertar o povo, em vez de libertar todo mundo, né? Então, você não tem que ficar lá só com as ovelhinhas, você pode fazer um movimento muito maior. Mas ele não chegou e falou, eu vou fazer isso, né? De repente, um dia Moisés acordou e falou assim, hoje eu vou fazer um grande feito. Não, mas dentro dele, ele tinha, obviamente, um movimento genuíno da fé, da fé em Deus, gigantesco. Então, um ser que tem fé não tem limites para um ser que tem fé. Não tem limite. Não tem limite, ele tem fé. Então, se ele tem fé, ele está coligado ao eu superior. Em algum momento, ele vai participar de algo, mas ele precisa estar disponível. Estar disponível significa que a gente está o tempo todo presente na vida. A gente está presente, a gente não está esperando que alguém faça alguma coisa. A gente está presente na nossa vida, percebendo a vida, se movendo. Então, o que a gente pode fazer num momento desse? A gente pode se coligar, porque a gente não pode ter uma ação também que seja fora desse contexto maior, porque a gente não vai ajudar. Né? Evidentemente, essas ações que eu tive foram dentro desse contexto. Então, aconteceu, eu fiz. Veio tal coisa, eu falei, meu Deus, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo foi me movendo. Então, eu aprendi isso fazendo. Né? Eu não aprendi isso porque alguém me disse para fazer. Eu aprendi isso porque a força me falou assim, não, você tem que fazer isso. É necessário isso. Agora, o que vai acontecer com isso, gente, não importa. Isso não tem nada a ver com nós como seres físicos. Eu não vou fazer isso, falar isso, ficar esperando, agora o que vai dar, né? Não. A gente não tem que fazer nada esperando, visando resultados como a terceira dimensão. Terceira dimensão, uma pessoa faz uma coisa e fica esperando um resultado. Eu só vou fazer se eu tiver um benefício. Eu só vou fazer se ganhar alguma coisa com isso. Então a gente tem que liquidar, destruir essa visão. Destruir literalmente. Porque isso é um estado psicológico totalmente contrário à evolução. Porque a evolução não visa lucro. A evolução visa a evolução, a vida. Porque a vida tem que se manifestar e precisa evoluir. Como é que ela vai se manifestar se ela não evoluir? Ela vai continuar naquela caixa, andando em círculos e dizendo, se eu puder, eu vou falar com você um dia. Agora estou ocupado. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente não escutou, a gente queria falar alguma coisa com alguém, essa pessoa está sempre ocupada. Eu nunca tem tempo. Agora eu não posso.
depois eu vou ver. Quantas vezes? E você tinha algo para dizer. Mas aí o que o superior falou para você? Esquece. Siga o seu caminho. Você não vai ficar tentando falar com quem não quer ouvir. Não adianta. Tá? Então é como Moisés. Moisés escutou o chamado e foi embora. Falou, ok, estou indo. Porque ele escutou e seguiu. Agora, não adianta a gente falar, né? Muitas vezes tem uma pessoa que fala assim, ela fala direto com a família e tal, e tenta colocar essas coisas. Aí muitos falam, que hoje eu tenho reunião não sei de quem, amanhã tem... E ela fica com as palavras no ar. Então, eu falei, não gaste. Não gaste o verbo, não gaste as suas palavras com quem não quer ouvir. E esse é outro ensinamento de Jesus. Né? Jesus ensinou isso. Por quê? Porque ele não falava para quem não queria ouvir. Ele estava justamente levando uma mensagem para aqueles que estavam realmente imbuídos do mesmo, semelhantes, né? Que estavam imbuídos do mesmo objetivo, entre aspas, né? Objetivo. Então, com esses entravam em alinhamento e eles então participavam e tudo fluía. Então, esse momento é o momento de a gente ter essa iniciativa, né, e a intenção alinhados à nossa essência. Por quê? Porque a gente não tem mais que ficar, né, atuando no mundo como se fôssemos responsáveis pelo outro, ou seja, não. Será que ele não escutou? Eu vou tentar de novo. Não faça isso. Se ele não escutou a primeira vez, obviamente que a gente tem o movimento da segunda vez. Não porque a gente está mandando no outro, mas porque a força superior atua em vários níveis de um ser. Então, muitas vezes a gente fala algo e a pessoa, falamos através do superior, né, que nos solicitou, e a pessoa simplesmente ignora. Né? Então, a compaixão entra, que é uma energia que está presente dentro da consciência cósmica. Então, dentro da escola superior, né, dentro de uma escola de iniciática, de evolução, a compaixão é uma energia extremamente forte presente. Por quê? Porque todos nós passamos por vários estágios e sabemos que quantas vezes a gente não quis escutar. Quantas vezes eu escutei uma palavra, uma mensagem, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Aí me falaram de novo. Aí eu escutei, mas será que é comigo? Saiu pelo outro. Até que eu escutei e falei, é comigo mesmo. Né? Então, quantas vezes a gente faz isso? Porque você está em outro contexto, num outro nível de consciência, e aquilo muitas vezes parece uma coisa muito distante de você, né? Você fala, nossa, mas será que isso é comigo? Não, uma coisa muito, meu Deus, o que é isso? Então, por quê? Porque vibracionalmente aquela energia está distante, ela é você, a essência, mas está distante porque você está num outro nível vibracional, naquelas circunstâncias que você está, da família, etc., de circunstâncias de trabalho, que todos nós vivemos. Então, você está naquele estado, chegou essa informação e você ainda está meio adormecido, né? Vamos chamar assim. Então, a gente precisa ter os nossos ouvidos bem apurados para perceber o que aquilo quer nos dizer. Então, quantas vezes, né, vai falar? Quantas vezes vai? Deus não tem quantas vezes. Ele está sempre com cada um de nós. Sempre. Então, vai ter a compaixão, vai ter o amor, vai ter tudo por nós. Né? Porque conhece todas as nossas dificuldades, conhece todos na nossa personalidade, todas as nossas resistências, tudo aquilo que a gente tem mais facilidade, que a gente tem menos. Conhece a gente por dentro completamente. Conhece todas as nossas emoções, reações, tudo. Então, o que ele vai fazer? Vai trazer o quê? Ele, entre aspas, né? Vai trazer para nós o caminho de menor resistência nossa. Então, aí vem por um caminho, aí você escutou. Escutei. Claro, o seu caminho de menor resistência. Deus conhece você. Né? Quem que criou? Quem que te criou? Fomos nós. Né? Então, eu escutei, inclusive, uma mensagem que uma pessoa dizia, um comentário, ela dizia que ela tinha vindo,
que agradecia os pais que fizeram ela, que criaram ela. Os pais biológicos. Como assim? Os pais biológicos que te criaram, né? Então, os pais biológicos geraram o corpo biológico, mas nós existimos antes do corpo biológico. Os pais foram responsáveis pela criação do corpo biológico para que a gente possa operar essa consciência que nós temos dentro de uma fisicalidade de espaço-tempo de dimensão mais densa. Mas quem nos projetou, a consciência que opera sobre nós está além, né? Não foi os nossos pais, foi Deus. Então essa pessoa desconsiderou Deus no processo de criação. Então veja, aí a gente começa a perceber, a nos perceber cada vez mais como seres físicos que viemos dos nossos pais e acabou. Então entramos numa linha do tempo de nascemos, morremos e acabou. Então essa visão é que a gente tem que expandir, né? Essa visão de mundo, de limitação. Porque se a gente não expandir essa visão de mundo de limitação, a gente não vai atuar como Moisés, né? Então cada um de nós é uma peça desse jogo. Não se despreze, não se menospreze, não se coloque como menos, ou isso eu não posso, porque não tenho. Não se coloque assim, porque os recursos de Deus são infinitos. Os recursos de Deus são infinitos. A gente não conhece nada. A gente conhece só a questão física, mental de uma vida humana limitada. Então, para a gente entrar, ou relembrar, né? Porque a gente sabe, só está relembrando. Relembrar que somos seres cósmicos. Um ser cósmico opera em outros níveis de frequência, de vida, de conhecimento. Então, para a gente lembrar disso, a gente tem que transcender essa limitação. Então, a nossa intenção, a nossa essência, precisa estar em ordem com o plano superior, para que a gente possa seguir realmente o caminho de menor resistência e entrarmos na linha do tempo que nos corresponde. Então, intenção é uma energia que move o mundo, o nosso mundo e, consequentemente, o mundo ao nosso redor. Gratidão.